Todas as coisas existem na imaginação humana. Neville Goddard. Palestra realizada em 24 de maio de 1968. Todas as coisas existem na imaginação humana. Tudo que você contempla, embora pareça estar do lado de fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake, Jerusalém, placa 71. O mundo da imaginação é infinito e eterno, enquanto o mundo da geração ou da vegetação é finito e temporal. Existe naquele mundo eterno a realidade permanente de tudo o que vemos refletido neste vidro da natureza, tudo. Como disse Blake, o carvalho é cortado pelo machado e o cordeiro cai pela faca, mas sua forma eterna existe para sempre, e eles são renovados pelo germe do pensamento contemplativo. Apague o mundo inteiro, você poderia reproduzi-lo, tudo está dentro. Falamos de algo agora obsoleto ou extinto, como um pássaro, um animal ou um peixe. Nada está extinto permanentemente. Pois a realidade permanente de tudo está dentro do homem, e pelo germe do pensamento contemplativo ele a externaliza, e tudo vem à tona novamente. Isso é quem realmente somos. Agora, deixe-me compartilhar com você algumas experiências absolutamente maravilhosas nesta noite. Começaremos com uma neste mundo de César. E não negligencie isso, este é um aspecto muito importante da realidade. Mesmo que seja um mundo de sombras, somos chamados a revisar aqui, perdoar aqui e mudar as condições aqui. Aqui está um amigo meu que me escreveu esta carta esta semana. Ele disse, um amigo meu, que é cliente de um de nossos clientes, entrou no escritório e me contou exatamente o que ele me contou 3 semanas antes. Ele estava transbordando de alegria porque o elogiaram tanto pelo seu trabalho. Ele simplesmente compartilhou comigo como eles se sentiam em relação a ele, seus supervisores, porque 3 semanas antes o haviam criticado impiedosamente e até disseram a ele que seria demitido. Na verdade, o dia dele havia acabado. Quando ouvi isso 3 semanas antes, instantaneamente eu revisei e ouvi o que ouvi hoje, que o elogiaram além da medida pelo seu trabalho. E 3 semanas antes disseram que ele era incompetente e não o manteriam. Agora ele disse, esta manhã, e ele escreveu na carta. Enquanto me vestia, repassei um anúncio com o qual estava trabalhando. Neste anúncio, usei o nome de um homem muito importante em São Francisco, e quando repassei o anúncio, pensei, agora, devo colocar a palavra Senhor antes de seu nome no anúncio. Eu fiz uma nota mental disso, trabalhei isso em minha mente e encaixou. Deixei a coisa toda passar pela mente enquanto trabalhava no anúncio, e Senhor antes de seu nome, estava certo. E assim, aceitei isso como definitivo e fiz uma nota mental de que quando essa cópia chegasse à minha mesa na próxima vez, eu inseriria Senhor antes do nome deste importante cidadão de São Francisco. Em seguida, deixei isso de lado e esqueci. Fui para o meu escritório e, naquela tarde, ele me ligou de São Francisco e pediu para inserir Senhor antes de seu nome, não no anúncio, mas em um comercial de rádio onde seu nome é usado. Sem dúvida estará em ambos, mas ele pediu isso. E ele disse a si mesmo, eu fico em reverência perante o funcionamento desta lei. E você me pergunta sobre o porquinho que eu vi, bem, posso lhe dizer, ele era pequeno e estava gordo, muito gordo, e do jeito que estou o alimentando hoje, no momento em que escrevo para você, passa pela minha mente um porco enorme, enchendo a sala, porque eu o estou alimentando. Para aqueles que não estão familiarizados com isso, o porco é o símbolo de Cristo, e Cristo é definido na Escritura como o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 24. Então, toda vez que você exercita sua imaginação com amor em nome de alguém, incluindo você mesmo, você está alimentando Jesus Cristo. Então, ele está o alimentando e usou as palavras, eu o estou alimentando, porque a cada momento se deve estar alerta para colocar isso em prática. Então, eu agradeço a ele por sua carta para que eu possa compartilhá-la com você. Agora, há uma carta de uma senhora que está presente, ela disse, me vi olhando para um prédio enorme, à beira de um vasto corpo de água. Se era um rio, um lago ou um oceano, eu não sei, mas lá estava eu olhando para o prédio, e você ministrava suas aulas neste prédio. Um homem me perguntou, como você atravessa a água para assistir a essas aulas? E eu disse,
apontando para outra estudante que acabara de sair da aula e ela estava longe, muito longe. É exatamente assim que fazemos. Ela estava andando sobre a água. Mas ele não aceitou isso como a resposta que procurava. Mas como você faz isso? Ela finalmente confessou que havia uma certa barreira de terra abaixo da água, mas estava tão lamacenta e cinza que mal dava para ver, e ninguém conseguia encontrá-la. Mas ela sempre usava isso para atravessar a água. Então a cena mudou e ele está conversando com outro estudante, outra senhora, e ela disse: "Estou grávida." E ele disse da maneira mais emocional: "De quem?" Mas antes que ela pudesse responder, ou talvez ela não quisesse responder, eu acordei. Então, eu não pude descobrir de quem. Então, 3 noites depois, tive isso. Há outro prédio, um prédio muito grande, e uma seção dele foi dedicada a um teatro, e você era o ator que interpretou todas as partes. A última parte que você interpretou foi a de um homem cego, e você deveria ser guiado, e não havia ninguém para guiá-lo porque você estava cego. Eu larguei o que quer que estivesse fazendo e te guiei. Enquanto eu passava com você, de maneira estranha, você viu uma criança. Você estava cego, mas aqui estava um menino dormindo profundamente, e você me disse, eu disse a ele para meditar e aqui ele está dormindo. Então eu te levei para o lugar para onde você estava destinado a ir. E então, a caminho de volta, vi pedaços de papel pendurados do topo de uma porta. Eram papéis colocados ali para a decoração da peça, e alcancei para pegar, e ao fazer isso, um vento enorme me varreu. Mas eu senti que estava sendo carregada por um homem forte, nos braços de um homem muito, muito forte. Então eu acordei, e estava dizendo, eu te amo, Senhor. Bem, é a série mais maravilhosa nas 2 noites separadas por 3 dias. Isso não é uma crítica, minha cara, mas deixe-me explicar para você. Você atravessa a água e explica a alguém que na verdade não andou sobre a água, mas tinha uma base sólida abaixo. Agora, a água na Escritura é a interpretação psicológica das grandes parábolas da Escritura. Todo livro é uma parábola do começo ao fim e é chamado na Escritura de uma rocha, é uma pedra. Quando alguém descobre o significado por trás da história, encontrou a água. Rolamos a pedra para longe e lá encontramos a água. Se eu ainda quiser um pouco de realidade sólida neste mundo enquanto brinco com essa verdade psicológica, estou pisando na pedra abaixo da água. Não estou disposto a realmente decolar e me entregar por completo. Você está comigo ou contra mim? Eu amo o que ouço, estou totalmente a favor, mas, afinal de contas, devo ser prático. Há aluguel para pagar, comida para comprar, roupas para comprar e todas essas coisas, e então não estou exatamente andando sobre a água. Eu não me entrego por completo. Agora, deixe-me dar-lhe uma definição que me veio sobre o que devemos fazer. Quando ouço que imaginar cria realidade, essa é minha esperança. Minha esperança seria para mim ou para você, mas é minha esperança, tenho uma esperança. Bem, aqui está, isso é o que realmente é a fé. A fé é a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Você medita nisso, a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Então, quando eu sei o que quero para mim ou para outro, isso é uma esperança, isso é um desejo, um desejo. Agora, devo apropriar subjetivamente essa esperança objetiva. Então, se eu o fizer, não procuro ninguém para ajudar nisso. Procuro apenas a confirmação disso no mundo exterior, como esse que ouviu seu amigo depois de tê-lo completamente revisado. Ele não estava procurando ninguém para ajudar aquele homem a conseguir um emprego, ele simplesmente esperava a confirmação dessa apropriação subjetiva de sua esperança objetiva para aquele amigo. Ali ele permaneceu, e 3 semanas depois o homem entra e confirma. Então eu estou andando sobre a água. E posso lhe dizer, você realmente terá essa experiência literalmente em seu mundo místico. Falo por experiência própria. É a sensação mais gloriosa, andar sobre a água. No meu caso, fui puxado, meu poder motriz era um ganso maravilhoso, símbolo do Espírito Santo, quando lacei com uma corrente de prata e ele me levou por todo este lago fabuloso, na verdade sobre a água, não embaixo dela. Ele era o meu poder, o Espírito Santo, me conduzindo a todas as coisas,
pois a prata é conhecimento, e me conduzindo a todo conhecimento, como você é informado no 14º capítulo do livro de João, versículo 26. Agora, deixe-me lhe dizer, isso é algo glorioso, porque você me viu interpretar todas as partes. Você viu o homem proteico, mas o sonhador é o ser proteico. Você é aquele que está grávida. Ela não lhe diria o nome daquele que a engravidou, mas você descobriu no final, quando acordou dizendo, eu te amo, Senhor. Você concebeu, minha cara. Você concebeu por esse próprio ato, mesmo que você não esteja exatamente andando sobre a água. Porque Maria não sabia o nome do homem, ela lhe foi dito. Foi o mesmo que você dirigiu quando acordou. Você me viu interpretar todas as partes, porque eu interpreto todas as partes, e não posso descartar nenhuma. Eu tenho que redimir todos em meu mundo, não posso descartá-los, não posso ignorá-los. Eu apenas tenho que mudar isso na visão da minha mente, em seguida, realmente apropriar subjetivamente a esperança objetiva que tenho para eles, em seguida, deixar que aconteça no meu mundo se eu acreditar firmemente que imaginar cria realidade. Então, sua série de visões, minha cara, foi perfeitamente maravilhosa. Você foi brutalmente honesta consigo mesma quando ele insistiu em descobrir de você como você atravessou aquela água. Você disse a verdade, não mentiu para ele. Isso foi maravilhoso. Você poderia facilmente ter dito, eu ando sobre a água tão bem quanto eles andaram sobre a água, mas você não disse. Você lhe disse exatamente como fez. E assim você se revelou que não está completamente entregue vivendo isso, como espero que todos aqui vivam, para ir até o fim, e não com alguma pequena âncora ao lado no caso de não funcionar, aquela pequena garra traseira da qual o mundo fala. Temos esse ditado em Barbados que eu tenho uma garra traseira. Uma garra traseira é um pequeno depósito no banco, uma pequena renda da família, alguma coisa é a garra traseira. Então, temos caranguejos de praia em toda a ilha, e tente pegar um. Não importa o quão rápido você corra, ele vai correr direto para um precipício. Se você o seguir, quebrará o pescoço, mas ele não. Ele vai direto para a velocidade máxima e tem uma garra traseira. Ele se segura logo abaixo do topo para não cair e quebrar o pescoço. Então, falamos em Barbados de ter uma garra traseira. E não importa o quão profundo seja o precipício. Você começa a correr do que está te incomodando, você tem a garra traseira e pode ficar pendurado lá por um tempo e depois subir de volta. Mas aquele que está te perseguindo, se ele não parar a tempo, quebrará o pescoço porque será uma queda considerável naquele oceano. Então, não tenha garra traseira. Você está comigo ou contra mim, um ou outro. E agora, aqui está mais uma. Ela disse, isso não é um sonho. Eu estava profundamente preocupada com minha mãe. Isso aconteceu há mais de um ano. Eu estava na cama e comecei a visualizá-la. Eu acabara de ser iniciada nessa forma de pensar, eu chamo esses de meus dias iniciais. Eu a trouxe diante da minha mente e vi uma expressão em seu rosto que era completamente maravilhosa, e comecei a ouvir sua voz. Eu queria que ela me dissesse que nunca havia sido tão feliz em sua vida. Isso era tudo o que eu queria ouvir dela, ela nunca tinha conhecido tal felicidade. E enquanto eu ouvia sua voz, ouvi meu nome ser chamado 3 vezes, como um sussurro. Fiquei assustada e assustada. Ergui-me do travesseiro e simplesmente ouvi. Estava tão assustada que estava apavorada. De repente, diante de mim, parado no ar, você apareceu vestido com um terno cinza e estava sorrindo, olhando para mim. Então você levantou a mão até a cabeça, colocou a mão dentro da cabeça e, com os polegares, arrancou os olhos. Você os segurou na mão e os estendeu para mim como um presente. Fiquei lá pensando se deveria aceitá-los ou não. Então você se aproximou e, novamente com os polegares, os pressionou nos meus olhos. Em seguida, você foi embora, e sua cabeça se tornou uma cabeça enorme e transparente. Olhei para dentro de sua cabeça, e tudo que vive no universo estava em sua cabeça, tudo que você pudesse imaginar estava em sua cabeça. Em seguida, você se endireitou e sua cabeça voltou ao seu tamanho normal natural.
Você levantou a mão direita até a testa e, muito facilmente, levantou a parte superior de sua cabeça. E então você simplesmente, e eu vi no topo daquela cabeça a grama mais verde que já vi crescer. E então você desapareceu. Mas quando você veio até mim pela primeira vez e pressionou esses em meus olhos, você me disse: irmão, agora, esta é uma senhora que é mãe e tem alguns filhos, e eu a chamei de irmão de propósito. Outra carta que não posso discutir hoje chegou hoje apenas para confirmar isso. Chegará o dia em que você saberá, independentemente do sexo que você usa aqui, que somos irmãos. De todos surgirá esse ser imortal. Este é meu irmão. Então eu digo: vá aos meus irmãos e diga-lhes que estou subindo ao meu Deus e ao seu Deus, ao meu Pai e ao seu Pai. João 20, versículo 17. E assim, quando eu fui até ela e coloquei em seus olhos o que tirei dos meus próprios olhos, dei-lhe a visão. Isso foi há mais de um ano. Recentemente, sua visão foi que ela se tornou a testemunha ocular. Foi o que lhe disseram. Nesta visão dela, ela viu uma mesa longa, e um homem entrou vestido com suas vestes e a asa branca da pomba, segurando um martelo em sua mão, e ele olhou diretamente para o rosto dela. Então ela ouviu uma voz dizer: a testemunha ocular. E ela se perguntou o que isso significava. Bem, você sabe o que incorrente significa, dando passagem a uma corrente que flui dentro. Então agora ela está tão condicionada que posso revelar todas essas coisas a ela. Ela pode realmente ver a verdade da afirmação: tudo o que você vê, embora pareça estar fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra, que todas as coisas estão contidas na imaginação humana, mas tudo. E ela viu todas as coisas vivas dentro da minha cabeça. Portanto, destrua isso, destrua o que seguro, destrua qualquer coisa em meu mundo, mas você não pode destruir aquela cabeça. Você pode cortar esta cabeça, mas não pode destruir aquela cabeça, e a partir desse ser imortal posso reproduzir qualquer coisa em meu mundo exterior. Então dei a ela os olhos que, dentro de um ano, a tornariam a testemunha ocular. Então eu lhe digo, essas coisas são completamente verdadeiras. Começando aqui neste nível, há níveis dentro de níveis dentro de níveis. Você pode achar difícil trazer de volta a este nível, o mais concreto de todos, as experiências nos níveis superiores, mas elas não se perdem porque você não consegue trazê-las completamente para este nível. Mas comece aqui e pratique a revisão. A Bíblia chama isso de arrependimento. É simplesmente uma mudança radical de atitude. Não importa o que seja neste mundo, mude-o se não estiver de acordo com seus ideais. Apenas mude isso em sua mente, e depois aproprie-se subjetivamente de sua esperança objetiva. O que você quer neste mundo? Isso é a sua esperança. O que é o seu desejo, seu anseio? Bem, agora, aproprie-se subjetivamente disso e isso, se você for fiel a isso, se concretizará. Nenhum poder no mundo pode impedi-lo. Mas não fique em dois lados, vá com tudo e ande sobre a água. Ou, como Pedro, ele olhou para o pé, sua compreensão não faz sentido, e afundou. Mateus 14, versículo 28 a 31. Ele disse: Pedro, vem. Pedro deu um passo e começou a andar, e então olhou para baixo para ver como isso poderia ser possível. Bem, não faz sentido, e assim, porque não faz sentido, ele afundou. Mas quando ele ouviu sem duvidar e continuou se movendo na direção de seu desejo cumprido como se fosse real, ele estava andando sobre a água. Todas essas histórias, embora sejam histórias estranhas, posso lhe dizer que todas elas devem ser vividas literalmente em níveis superiores de seu ser, em níveis diferentes. Andar sobre a água, tudo o que é contado na Bíblia, você vai experimentar porque você é Jesus Cristo. Deus se tornou o homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Como Blake nos diz tão lindamente em sua obra Não Existe Religião Natural, e ele disse: os desejos do homem são limitados por sua percepção. Desejos e percepções do homem, não ensinados por nada além dos órgãos dos sentidos, devem ser limitados a objetos dos sentidos. Portanto, Deus se torna homem para que o homem possa se tornar Deus.
Porque ninguém poderia ter qualquer desejo fora de seus órgãos dos sentidos se isso fosse tudo que ele conhecesse neste mundo. Ele não poderia conceber nada além disso. Seria a coisa mais horrível do mundo ser deixado como um órgão dos sentidos e nunca transcender isso. Portanto, Deus se torna homem trazendo consigo toda a vasta criação, e ele realmente se torna homem. Então ela pôde ver dentro do meu crânio todas as coisas que estão dentro. Ele realmente se tornou eu, ele realmente se tornou você, e o processo é simplesmente acordar para esse fato. Mas se Deus não se tornou eu seria um corpo animado, apenas um órgão dos sentidos, limitado a tudo que meus órgãos revelariam. Eu nunca poderia conceber algo além disso. Mas ao se tornar eu, ele está despertando dentro de mim e me dando desejos e percepções além dos sonhos mais loucos de qualquer pessoa que ainda esteja limitada aos órgãos dos sentidos. Portanto, quando se diz, tudo que você vê, embora pareça estar fora, está dentro, acredite. Ela viu claramente. Mas lembre-se, ela é uma testemunha ocular, e você não pode detê-la, e ela não pode detê-la. Virá cada vez mais e mais, posso lhe dizer. Ela pode pensar que está enlouquecendo. As pessoas ao seu redor podem pensar que você simplesmente se foi, mas eu digo a ela, não, você não se foi. Você é abençoada, minha querida, você é abençoada por ser uma testemunha ocular em sua idade tão jovem como a sua. Ela é uma jovem mãe, e ser tão abençoada, tão condicionada a ser uma testemunha ocular dos mistérios. Não uma coisa pequena neste mundo, não, dos mistérios. Ela os trará, as coisas mais fantásticas que você vai lembrar. Você só viu um pouco. Mas as coisas a serem vistas quando você é a testemunha ocular. Então deixe-me dizer a todos aqui, tente e continue tentando. Deixe ninguém dissuadi-lo de usá-lo. Seja como meu amigo que viu um porquinho, e agora ele é tão grande que enche a casa, é assim que ele é, porque eu o estou enchendo. Mas todo momento é a oportunidade de tentar, a todo momento. Alguém te liga ao telefone e te conta a história mais horrível. Esse é o momento de parar, revisá-la e seguir com seus afazeres. Não levante um dedo para torná-lo real. Não ligue para um amigo e diga, ajude-o ou ajude-a, porque eles realmente estão precisando. Não faça nada. Faça tudo apenas em sua imaginação, e deixe acontecer. Tudo acontecerá. Portanto, não peça a ninguém para vir em auxílio daquele que acabou de ligar em desespero, não faça isso. Faça exatamente como meu amigo fez. Ele disse que seria demitido, que era incompetente, que o repreenderam e disseram coisas tão desagradáveis para ele. Então ele revisou e o homem entrou e confirmou a revisão. É disso que estou falando, que todas as coisas são possíveis para o homem porque o homem é toda imaginação e a imaginação cria a realidade. Se você sabe o que quer, imagine que o tem. Se você sabe o que quer ser, imagine que já é, e faça essa apropriação subjetiva da esperança objetiva. Isso é o que você espera ser. Bem, agora, aproprie-se subjetivamente disso. Assuma uma virtude se você não a tiver. Abstenha-se hoje à noite e isso tornará o próximo controle mais fácil, e o próximo ainda mais fácil. Assim você age dessa maneira. E não peça ajuda a ninguém. E não mergulhe fundo na água para encontrar algo pequeno, porque se não funcionar, eu tenho muito. Se não funcionar, tenho alguns títulos que posso resgatar. Se não funcionar, posso ligar para um amigo que me disse, se você precisar, me avise. Não dependa de ninguém, posso lhe dizer. Falo por experiência própria. O dia em que você chamar por eles, é o dia em que dirão, desculpe, se você tivesse me pedido isso na semana passada, mas agora estou comprometido. Um amigo meu em Nova York disse a outro amigo meu, eu vou te dizer o que fazer. Vá até Neville e peça Neville $150 por mês durante 6 meses. Ele não deve pedir um centavo de volta por 6 meses. Depois vá até Joseph, que é amigo de Neville, e Joseph pode muito bem pagar $250 por mês durante 6 meses. E se conseguir outro amigo, me coloque para mais $150, disse o homem. Bem,
Essa é uma ideia maravilhosa para esse amigo que havia perdido tudo e queria o suficiente para sustentá-lo durante 6 meses, e isso significaria cerca de $1.000 por mês sem pestanejar, de amigos, sem juros, apenas porque queriam ajudar um amigo. Então ele veio até mim, contou-me a história. Tudo bem, $150 por mês, me coloque. Ele foi até meu amigo Joseph. Ele disse, me coloque, $250. Coloque todos eles. Quando ele foi até aquele que teve a ideia, desculpe, se você tivesse vindo mais cedo, mas agora estou completamente ocupado. Ele deu a ideia, mas nunca deu um centavo. E posso dizer a você, quando demos o dinheiro, demos com amor. E foi além dos 6 meses, mas quando ele o pagou, pagou na íntegra. Ele se reergueu e cada centavo voltou. Nós não cobramos deles para receber o dinheiro, nós demos. Se nunca tivesse voltado, nenhum de nós jamais teria mencionado isso para ele, de jeito nenhum. Mas conseguimos. No final dos 6 meses, ele estava a caminho da recuperação financeira. Então, 2 meses depois, ele sentou-se e escreveu cheques para todo esse dinheiro e nos pagou a todos de volta. Na verdade, ele me enviou os 6%, e eu sentei e lhe escrevi um cheque por esses 6%, e disse, você é um amigo e não te emprestei dinheiro como um banqueiro, eu te dei X quantidade de dólares. E, por favor, agora eu deduzi seus 6%, e por favor aceite-o como eu quis, e sem ressentimento. Eu disse aos meus outros amigos e eles fizeram a mesma coisa, todos devolveram os 6%. Mas aquele que deu a ideia quando chegou a hora de contribuir, ele não tinha. Portanto, não dependa de ninguém neste mundo, apenas de você mesmo, de sua própria maravilhosa imaginação humana, porque essa é Jesus Cristo. Cristo é a sua própria maravilhosa imaginação humana. Cristo em você é a esperança da glória, e não há outro Cristo. Colossenses 1, versículo 27. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, como nos é definido na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 1, versículo 24. Portanto, se Cristo está em você e está sendo formado em você, como Paulo disse, estou trabalhando com você até que Cristo seja formado em você, Gálatas 4, versículo 19. Se Cristo está sendo formado em você, bem, então, posso invocar aquela maravilhosa palavra de Isaías quando ele é formado em mim. Pois no dia em que Cristo for formado em mim, essa formação em mim transforma o antes de Cristo em depois de Cristo. E todo ano depois disso é o ano do meu Senhor. Quando ele é formado em mim, ele tem que nascer, a criança formada tem que nascer. Portanto, posso então invocar estas palavras de Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será chamado Conselheiro Admirável, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E de seu reinado não haverá fim, Isaías 9, versículo 6. Essa declaração de Isaías se torna nossa declaração quando Cristo é formado em nós. E assim, até que ele seja formado em nós, estamos todos no antes de Cristo. Embora digamos que este é o ano de 1968 depois de Cristo, não é 1968 depois de Cristo para quem não nasceu com Cristo há 1968 anos. Portanto, todos aqueles em quem Cristo nasceu e Cristo está formado neles, o antes de Cristo se transforma em depois de Cristo, e a partir daí aquele é o seu aniversário. E antes de Cristo é o mundo inteiro em que ele ainda não nasceu. Então, que essa seja a sua esperança. Estou convencido de que todos vocês foram impregnados. Estou convencido disso. Eu os recebo, um após o outro. Embora esta senhora tenha dito, estou grávida, ela não disse quando foi impregnada, ela está impregnada. Muitos de vocês nasceram e passaram por isso, e não se lembraram, eu sei pelos seus vislumbres. Alguns acham difícil trazê-lo de grandes alturas. Você traz, e depois o perde em certo ponto, porque você não tem ideia de quão concentrado e opaco é este mundo. Este é o limite da contração, o limite da opacidade. Muitos nasceram, mas não o trouxeram. Porque suas visões me dizem que certas coisas que você vê agora, e as perde em certo nível, você volta e as pega novamente,
e é tão vívido que você sabe que vai se lembrar. Você desce e não consegue se lembrar, perdeu de novo. Então todos estão despertando, mas nem todos têm a capacidade de serem testemunhas oculares atuais. Ela pode trazê-lo diretamente. Ela viu, porque isso não teria sido visto quando ela me viu aparecer no ar. A ponto de ela cair da cama, apavorada. Então ela ouviu porque ouviu o nome ser chamado 3 vezes. E posso lhe dizer, leia o capítulo 3 de Êxodo, o nome dele foi chamado 2 vezes, versículos 13 e 15. Leia o capítulo 6 de Isaías, e quando a visão se transforma em palavras, a presença da divindade é confirmada. Pois aqui, Deus é o homem, e Deus nos contém, como nos é dito no capítulo 17 de Atos, nele vivemos, nos movemos e existimos, versículo 28. Todas as coisas estão contidas nele, pois você viu, contidas dentro do meu crânio, toda a criação. Deus se tornou eu, Deus se tornou você, mas você é o testemunho ocular atual, mesmo que não tenha se interessado. Então, não estou dizendo que você terá um tempo tranquilo entre agora e sua partida deste mundo, mas certamente terá um tempo emocionante. Pessoalmente, não sei de nada mais emocionante do que as visões, nada. Quando as visões começam a aparecer, não consigo conceber nada na Terra que seja mais emocionante. Elas virão, e virão mais rápido, minha querida. Você não pode detê-las. Por alguma razão, conhecida apenas nas profundezas do seu próprio ser, que é Deus Pai, Ele a preparou para esta parte. Toda a coisa se desdobrará dentro de você. O tempo em que eu te chamei e pus meus olhos nos teus olhos, e ela disse que eles eram como 2 ovos, ovos de alabastro branco, e então eu te chamei de irmão, eu te assustei. Sua carta hoje revelou aquele que saiu de você, e não era uma menina, mas um ser de luz dourada, um homem, que saiu de você e depois se virou e olhou, ele é o seu próprio ser. É a ele que me dirijo, meu querido. Ele é meu irmão e está em cada ser. Ben é meu irmão, eu não vejo aquela pele, dentro dele está o meu irmão. Dentro de Christine, aqui está uma senhora, está o meu irmão. Cada ser é meu irmão, e somos um, e juntos formamos o Pai, apenas um ser, um Deus, um Pai de todos, que está em todos, através de todos e acima de todos. São necessários todos para formar o Pai. Mas esta noite você se concentra naquela coisa simples que lhe aconteceu hoje, que eu já lhe contei antes, mas deixe-me repetir. Tenho tentado mostrar como isso funciona através da fé. A fé é o grande mistério da criação. Bem, agora, olhe para a fé sob esta luz, como me veio hoje. A fé é a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Você tem uma esperança, todo mundo tem uma esperança para si mesmo ou para outro, uma mãe por um filho ou pelo marido, se não for por ela mesma, mas por algum membro da família ou um amigo, é uma esperança. Eu gostaria que ela fosse. E ela nomeia. Bem, agora, a apropriação subjetiva dessa esperança objetiva é a fé. Agora, concentre-se nisso, e você verá que funcionará na prática. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta. Tive uma visão de que estava em um acidente de carro e fiz a pergunta: por que há tanto sofrimento? A resposta foi: na vida você tem que ser o bode expiatório. Resposta. Muito bem, meu querido, muito bem. Isso é essencial, cada um tem que crescer por si mesmo. Ele deve estar disposto a sofrer, porque Deus, ao se tornar homem, teve que se restringir completamente ao homem. Ele disse: considero que os sofrimentos da presente época não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8, versículo 18. E assim nós reclamamos do sofrimento. Uma amiga minha que esteve aqui há 2 semanas, e ela parecia tão radiante, tão maravilhosa, colocando todas as coisas juntas, porque ela, nos últimos 30 anos, tem tido esses salões todas as terças-feiras à noite. E ela é perfeitamente adorável. Bem, ela ligou na semana passada para dizer que na quinta-feira eles jogaram 6 partidas de badminton, e ela venceu 4 das 6, e eles se divertiram na praia com os cachorros, se divertiram muito. Foram dormir na quinta-feira à noite e acordaram de manhã e ela saiu e disse: você sabe, eu não consigo respirar,
simplesmente não conseguia respirar. Ele chamou o corpo de bombeiros, e antes que pudessem chegar, ela se foi. Essas pequenas coisas acontecem neste nosso mundo. E, claro, ela foi muito humana a respeito. Ela disse, sabe, tivemos o mais glorioso velório para ela, fizemos um velório, com champanhe e tudo mais, exatamente como ela teria adorado. 150 amigos, e todos fizeram esses discursos onde deram elogios a ela, e foi perfeitamente maravilhoso. Então ele foi bem sincero sobre a partida dela na sexta-feira de manhã por volta de 1h30. E ela esteve aqui cerca de 3 semanas atrás, procurando um amigo meu que não estava aqui, porque ela queria falar no salão. Então ela é um nome na TV e queria apenas alguém aqui, do nada, e então ela partiu. Portanto, que ninguém pense que, por jogar badminton ou fazer todas essas atividades físicas, eles vão prolongar por um segundo sequer a hora marcada. Eles não vão. Nós viemos no tempo certo, vamos partir no tempo certo, todos vão. Ela estava bem de saúde, estava perfeitamente saudável, vencendo 4 de 6 jogos, e eles brincavam com os cachorros na praia e se divertiam. Mas isso não vai prolongar esse intervalo de tempo. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para rir e um tempo para chorar, um tempo para plantar e um tempo para colher. E este é o jogo. Como meu amigo me viu interpretando todos os papéis. Sim, eu interpretei o cego, quem mais poderia interpretá-lo? Mas eu os redimi todos. Eu os vi a todos. Uma noite, quando passei em 1946, os cegos, os aleijados, os paralíticos, os mirrados, todos eles, e todos foram feitos perfeitos à medida que eu passava. Eu redimi todos os papéis e interpretei todos eles. Todo mundo vai fazer isso, posso lhe dizer. Esse é o grande jogo. Como você é informado, vá para as estradas e cercas e traga os aleijados e os coxos e os cegos, traga todos eles. Lucas 14, versículo 21. Todos os outros recusaram o convite. Ele enviou convites, todos recusaram, e eles se recusaram a ir. E então ele os alimentou. Alimentou com o quê? Com a esperança deles, todos queriam ser perfeitos. E assim, quando ele passou, todos foram feitos perfeitos à medida que ele passava. E no final da jornada, este coro celestial canta, está consumado, as últimas palavras na cruz. Mas ele desce mais uma vez para o pequeno corpo com a memória do que aconteceu e permanece naquele pequeno manto por anos para contar a história na esperança de que acreditem nele. Por que ele não pode levá-los com ele para aquele mundo e mostrar-lhes para que possam trazer de volta? Ah, eu levo muitas pessoas para aquele mundo, mas elas não conseguem trazê-lo, não conseguem se lembrar. Elas esquecem, chegam a um certo nível e apagam, amnésia. Em níveis mais altos, sim, eu mostro a todas elas. À medida que descem mais uma vez, é uma amnésia completa. A sua é maravilhosa, minha querida. Boa noite.